Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Luiz de Oliveira. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação da PUC Minas, na área de Constitucionalismo Democrático, com bolsa pela FAPEMIG. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele tem como título a legitimidade do poder constituinte como uma consequência do reconhecimento da identidade constitucional em um processo contínuo de aprendizado social. O objetivo principal deste trabalho foi estudar a legitimidade da Constituição e do processo constituinte. Haja vista que há uma divergência entre o texto constitucional e a realidade social brasileira. Não é segredo que a Constituição tem uma gama de direitos e garantias fundamentais, garantindo e protegendo o cidadão. Mas esses direitos e garantias, muitas das vezes, não são visualizados na realidade social da população brasileira. A gente não consegue verificar a efetividade de todas essas garantias. E essa possível inefetividade ou ausência de aplicação de todas essas garantias previstas na norma acaba por gerar um sentimento de anomia, de ausência de efetividade do texto constitucional ou de ausência de identidade constitucional, gerando dúvidas quanto à legitimidade do poder constituinte da Constituição. Então, é importante ressaltar que foi utilizado como pressuposto fundamental para a elaboração deste trabalho o entendimento de que a Constituição ela não se resume a um texto, mas vai muito além do que isso. Ela abrange as histórias e histórias de um povo. Então, ela é elaborada por meio da reunião de fragmentos de identidades. E esses fragmentos de identidades individuais é que no âmbito nacional vão gerar a Constituição, que vai vir de uma identidade nacional composta pelas identidades sociais individuais. Então, a Constituição ela é o âmago do ordenamento jurídico, ela é o núcleo de garantias e direitos fundamentais, dos anseios de um povo, da demonstração da identidade de um povo, mas ela não se resume a unicamente um texto, mas abrange muito mais do que isso, toda a característica e identidade da nação. Para a elaboração deste trabalho, então foram utilizados dois marcos teóricos. O primeiro marco teórico é o entendimento de identidade constitucional que está no texto A Identidade do Sujeito Constitucional, de Michael Rosenfeld. E o segundo marco teórico foi o entendimento também sobre a legitimidade do poder constituinte, ou do próprio poder constituinte como um aprendizado constitucional. Isso está no texto do professor Marcelo Catoni. Ele elabora isso e trabalha com essas reflexões no texto Reflexão sobre o Sentido do Projeto Constituinte. Então, esses marcos teóricos foram utilizados como base para a fundamentação e para as arguições que foram elaboradas neste trabalho. E ele foi elaborado por meio de uma metodologia de pesquisa bibliográfica com um enfoque qualitativo. E essa bibliografia de pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da divisão do trabalho em 3 capítulos. Essa divisão em 3 capítulos foi necessária para que no primeiro capítulo nós pudéssemos realizar uma contextualização histórica, onde pudesse ser abordado sobre cada uma das constituições brasileiras, qual era o contexto em que elas foram criadas e como isso refletiu em tudo aquilo que foi abrangido no próprio texto da Constituição. E principalmente, por meio dessa contextualização histórica, foi possível verificar o contexto em que foi criada a Constituição de 88, o seu processo constituinte ali, onde havia um projeto que foi elaborado no contexto de um regime militar, onde havia afronta a direitos e garantias fundamentais que foram afastados durante esse regime. Então, isso fez com que a Constituição fosse criada com um objetivo muito sólido de ser uma barreira contra possíveis tentativas de retorno deste regime ou de outros regimes autoritários.
Então, em sequência, foi trabalhado no segundo capítulo sobre o projeto constituinte, como ele foi elaborado, qual era o contexto social vivenciado na época, quais as garantias fundamentais basilares que estão previstas na Constituição de 88 e que demonstram a tentativa e a busca de afastar regimes autoritários. Então, foi demonstrado também neste capítulo uma divergência entre a realidade constitucional, a realidade do texto e a realidade da população, que são totalmente divergentes. Então, esse tema, inclusive, ele é trabalhado por vários constitucionalistas, por vários autores que foram citados no decorrer do desenvolvimento do texto. Um deles é o Pedro Lenza, que trabalha esse tema com uma nomenclatura de hiato constitucional, com uma divergência entre texto e realidade, sendo um hiato no meio ali de uma ausência de aplicação da norma na realidade da sociedade. O professor também, Marcelo Neves, trabalha com essa temática sobre uma nomenclatura divergente. Ele vai falar sobre constitucionalismo simbólico, que geraria uma desconstitucionalização fática, onde ele vai esclarecer que a existência de uma Constituição apenas simbólica acaba por gerar uma desconstitucionalização fática que contribui para uma ausência realmente, continuidade de não alcance de direitos e garantias fundamentais. Além disso, vários outros autores trabalham esse tema, que é um tema comum no direito constitucional, e com enfoque também voltado para uma divergência entre a ausência do alcance de garantias fundamentais comparado a um Estado democrático de direito, onde no Estado democrático muitas das vezes se busca essencialmente a efetividade de garantias, um viés democrático de participação, dentre outras garantias que na realidade social não se reconhece, e teria talvez um embate, principalmente entre o Estado democrático e uma Constituição inefetiva. Então, dentre outras arguições que são elaboradas, o enfoque e o problema de pesquisa principal que foi tratado neste artigo é essa ausência de legitimidade constitucional para regular toda uma nação, sendo que a Constituição não é verificada na realidade da população. O que geraria, como afirmado anteriormente, esse sentimento de anomia, de ilegitimidade, de ausência de Constituição efetiva. Porém, no capítulo seguinte, que foi o último capítulo, o terceiro, foi abordado sobre o tema principal, que é a legitimidade do poder constituinte como uma consequência do reconhecimento da identidade constitucional em um processo contínuo de aprendizado social. Isso porque, partindo do pressuposto de que a Constituição ela é formada pela reunião de identidades, ela é, na verdade, uma identidade nacional, uma demonstração de quais são os anseios da população, quais são os objetivos de um povo, de qual é a história deste povo, e não se resume unicamente a um papel, mas é muito além disso. E por meio dessa verificação da Constituição como a reunião de identidades, a gente vai entender que esta sempre vai estar em um processo evolutivo, de acordo com as novas identidades relevantes que forem surgindo e forem fazendo parte do seu projeto, do seu texto e da realidade da nação. Então, a Constituição e o processo, o projeto constituinte, o poder constituinte, ele está em um constante desenvolvimento e evolução, sendo que também está suscetível a avanços e a retrocessos, mas que não quer dizer que ele deixe de ser efetivo ou que ele deixe de estar em desenvolvimento. Esse desenvolvimento, por se tratar de um processo contínuo, traz a noção de incompletude, ou mesmo, como muitos autores trabalham, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a noção de um fracasso constitucional. E, pelo contrário,
não entende-se que se trataria de um fracasso constitucional, mas de um avanço constitucional, que por meio de vários séculos, de várias populações divergentes, há um texto em que liga uma população e um povo de tempos passados com uma população que ainda é futura. E por meio de uma engrenagem contínua de evolução e aprendizado social, busca-se delimitar e alcançar os anseios dessa nação. E o alcance desses anseios, ele parte de uma confiabilidade do povo neste texto e em si mesmo, no intuito de que o próprio povo, confiando no texto constitucional e se identificando nele, verificando nele a sua identidade individual na composição da identidade nacional, entende esse projeto como seu, como legítimo, e se assegura com uma confiança de tentar realizá-lo, de tentar fazer com que esse seja cada vez mais efetivo e vivenciado na realidade social brasileira. Então, a legitimidade do poder constituinte e da Constituição, ela decorre do reconhecimento dessa Constituição como do povo, como uma produção sua e uma expressão da sua identidade. Nesse sentido, conclui-se que o poder constituinte e a Constituição são legítimos, porque são a expressão de uma identidade do povo. E embora não esteja 100% efetivo, não possa ser visualizado hoje uma efetividade integral de toda a Constituição, isso advém dessa própria natureza de uma engrenagem constitucional de avanço, de retrocesso, de aprendizado social e alcance desses anseios que foram estipulados pela população. Nesse sentido, esse projeto é legítimo, porque é uma expressão do povo criada por este. Eu queria até terminar esse vídeo com a explicação desse trabalho com uma frase que eu acho muito interessante. Ela é do texto Living Originalism, do jurista Jack Balcom, que é um professor interlocutor lá da escola de Yale. Ele diz assim, numa livre tradução: portanto, nós enxergamos a Constituição deles como nossa, porque ela é nossa Constituição. Porque nós nos sentimos comprometidos com ela. Nós temos um compromisso. E nós ansiamos pelo seu sucesso. Nós fazemos o seu sucesso. Bom, essa é a conclusão desse trabalho. Boa tarde a todos e agradeço.